Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco, a produção de notícias falsas, principalmente nas plataformas digitais. É o tema de hoje do nosso programa. Participam Anderson Paes Barreto, professor e pesquisador de cibercultura, Ulisses Gadelha, jornalista, e também o desembargador do Tribunal Regional Eleitoral, Alexandre Pimentel. A gente estava falando há pouco, Anderson, dessa produção de notícias falsas, obviamente, mas como identificá-las, né? E se falou muito do texto, de se prestar atenção, se era um texto que citava fontes. Você chegou a falar se era um texto muito adjetivado, se era um texto com erros graves, gramaticais, enfim, que tudo isso pode ser um indício de que se trata de uma notícia falsa. Mas a gente tem também o caso da manipulação de imagens. Sim. Por favor, fale um pouquinho sobre isso, porque nos deixa ainda mais vulneráveis. Porque a lógica é, se eu vi, é porque aquilo aconteceu, né? Não tem o dito popular, ver para crer. Então, se eu vi, é porque aconteceu. E tem a possibilidade da manipulação da imagem. Nós somos muito visuais, né? O ser humano é algo muito visual. Então, diante da nova tecnologia, por conta da internet, a gente tem o que a gente chama de cultura remix. E o que seria isso? Seria essa capacidade da gente manipular os conteúdos, manipular as informações, não só texto, como também imagem e som. Né? Então, você pode pegar, porque antigamente os veículos de comunicação é quem detinham essa tecnologia de pegar, de cortar, de colar, só que hoje é acessível para todo mundo. Então, a gente com o celular na mão, por exemplo, a gente está munido dessa ferramenta que pode destoar, pode manipular aquela verdade, como a gente está conversando aqui. Né? Então, eu posso pegar uma imagem e recortar ela num outro contexto. Ou pegar um trecho daquela sua fala e colocar num contexto completamente diferente. Então, isso vai acabar o quê? Manipulando esse entendimento, fazendo com que as pessoas que estão recebendo aquela informação, elas acabem sendo manipuladas nesse sentido, de receber uma informação que ela está cortada, que é esse hábito que a gente tem hoje de Ctrl+C, Ctrl+V, né? Eu colo um pouco, copio e colo, e não necessariamente com uma coerência, uma coesão. Né? Então, a gente vê isso, por exemplo, nas academias, a questão do plágio. Você pega um trecho de um autor, coloca num outro contexto e aí já acaba gerando um impacto negativo. Né? Então, essa questão da cultura remix vem justamente fazer isso. Fazer com que a gente recorte esses repertórios todos que estão à nossa disposição, porque o volume de informação que a gente tem hoje, ele é muito intenso. Né? A gente tem um fluxo que a timeline de qualquer pessoa, você dá um F5, o conteúdo já é completamente diferente, porque é uma informação que ela é constante. A velocidade ela é muito alta. Então, as pessoas têm essa possibilidade hoje, munidas das novas ferramentas e tecnologias, de manipular esse conteúdo. Então, é o que a gente chama da popularização do Photoshop, por exemplo, e outras ferramentas que você baixa um aplicativo no seu smartphone, em questão de segundos você pode recortar uma imagem. Você pode colocar, por exemplo, uma fotografia de uma pessoa lá na Torre Eiffel, por exemplo, e as pessoas acreditarem que você está lá e você não está. Né? Então, a internet acaba muitas vezes fazendo com que a gente desterritorialize a presença física. Então, eu posso estar aqui hoje e fazer um check-in que eu estou na praia. Né? Então, as pessoas vão acreditar que eu estou na praia, mas eu não estou. Então, tudo isso é essa questão da manipulação que a tecnologia favoreceu por conta exatamente desse acesso que a internet dá a qualquer pessoa. Ulisses, houve um tempo em que se falava muito na necessidade de, aí no caso específico da televisão, de você ter um telespectador crítico, né? E aí a pergunta era, como formar um telespectador crítico? Colocando isso na internet, é possível você criar mecanismos para fazer esse consumidor de internet se tornar um consumidor crítico? Bem, acho que a grande imagem de credibilidade
que a gente tinha ideia desde a invenção do jornalismo, o jornal impresso, como um resumo das últimas notícias, o que foi mais importante no dia anterior. Eu li um artigo que falava que essa reunião, feita por profissionais que foram preparados para isso, e aí eu estaria até fazendo meio que uma propaganda do meu trabalho, mas o fato é que a internet gerou uma demanda por informação que é constante, e o fato ele não se constrói no momento em que ele acontece, ele precisa de um tempo para ser refletido com as outras frentes a qual ele está ligado. E aí esse trabalho de entender a proporção do fato, ele muitas vezes não se dá na internet. A internet é muito instantânea e a instantaneidade ela faz com que você primeiro tenha uma ansiedade de consumir aquilo, e aí você vai pegando pedaços daquilo, às vezes o título da matéria, e isso é muito ruim porque o título ele não dá a noção inteira do fato. Muitas vezes a matéria contextualiza o fato e aí você vê um título X e você não entende aquela situação. Por exemplo, o senador Aécio Neves foi condenado, se tornou réu no STF. Mas para muitas pessoas o fato dele ter se tornado réu pode soar como uma condenação, como algo que tem o mesmo peso do ex-presidente Lula, que foi preso. São coisas diferentes, mas como o leitor está consumindo ali num ritmo muito rápido, ele talvez não se dê conta de que Aécio já se tornou réu outras vezes, que esse momento é só mais uma fase de um processo que tem outros inquéritos para serem apreciados, e aí o que fica é aquela informação fragmentada. Isso é muito ruim porque você fica refém de um noticiário que não está lhe dando as ferramentas para você jogar o jogo democrático. Não está completo o seu repertório para você tomar essa decisão. Então, eu acho que uma coisa que é importante é você comparar as fontes de informação, você lê a matéria inteira, que parece uma coisa besta, mas muita gente não faz isso, e isso tem um efeito horrível no debate, porque os debates eles são mais superficiais quando você não tem esse aprofundamento dos leitores. E aí eu acho que é mais uma questão de se reciclar, de se educar como indivíduo. A internet oferece ferramentas para que você acesse fontes diferentes. O Google, se você pesquisar o título da notícia, ele aparece em outros sites e aí você consegue filtrar melhor. Eu acho que o que é requerido do leitor nesse momento que a gente está vivendo é uma capacidade de filtrar. Porque se ele não filtrar, ele vai acabar sendo dominado por uma narrativa que não necessariamente é a verdade, é a pós-verdade. Né? Tem uma questão também, tem uma questão também que é comportamental hoje em dia na internet. As pessoas elas estão muito acostumadas a receber tudo muito pronto. Né? Então, por exemplo, a gente recebe aquela notícia e baseada no título e na imagem, a gente já compartilha e não lê. Nós não clicamos lá para poder ler tudo, comparar com outros portais, comparar com outros veículos, com outras linguagens. Né? Síndrome do pensamento e isso acelerado. faz com que a gente fique uma superficialidade muito grande nas informações. É uma preocupação muito mais em compartilhar para receber curtidas do que necessariamente ter acesso à informação verdadeira. Às vezes a notícia não é nem falsa, ela é só um viés. Como todos os veículos fazem essa leitura, ela é um viés e se você lê as outras, você consegue ter a dimensão do todo, mas eu acho que muitas vezes você se satisfaz com o primeiro viés que você lê, porque talvez diz respeito ao que você pensa, e aí fica por isso mesmo. Acho que isso é o problema. A gente poderia falar num compartilhamento irresponsável? Sim, completamente. Completamente. Certeza. Há pesquisas que dizem que há uma quantidade crescente de pessoas que sequer leem, né? No Zap já vão passando, não tem a menor preocupação, sobretudo quando a notícia é ruim. E o WhatsApp é fluido, né? Ele é uma rede que você não consegue rastrear com muita facilidade o início de onde veio aquela mensagem. E a mensagem ela está desprovida de referência, de fonte, de contexto. Muitas vezes é um áudio que você não sabe quem gravou o áudio. E aí isso tudo fica perdido no trajeto que ela percorre numa rede que não tem uma timeline, não tem um rosto. Foi o argumento do deputado do DEM que compartilhou aquela informação de que Marielle era casada com um traficante, não foi? Ele disse que tinha compartilhado
sem ler o que estava compartilhando. Não foi isso ou eu estou enganada? Não tenho certeza. Você lembra, Ulisses? Eu acho que foi esse o argumento não que ele usou. Não foi o argumento dele? Me lembro que vi recebeu num grupo sobre isso, mas não... Ele recebeu num grupo do WhatsApp e compartilhou. Sem saber o que estava compartilhando. Foi o que ele usou em defesa dele. E é o ambiente mais difícil de controle, Telegram e Zap. Né? Porque para você pegar o URL de uma situação como essa aí, você tem que estar com ele logado na internet e se um usuário tiver feito o download daquela informação, não tem como você impedir que ele impulsione novamente para os grupos que ele quiser fazer. É totalmente diferente do Facebook, de Google, do Twitter. O desembargador, eu ouvi aqui que o TSE, só preciso achei que o TSE criou um conselho consultivo sobre internet e eleições. Qual é o papel desse conselho consultivo? A primeira pergunta. E a segunda, se tem alguma coisa similar aqui, regionalmente falando, alguma experiência nessa direção. Primeiramente, o Conselho ele tem uma finalidade primordial, que é a de munir, sobretudo, o presidente do TSE, que é o ministro Luiz Fux, e o corregedor nacional, que é o ministro Napoleão Nunes Maia, acerca das políticas que eles vão adotar e disseminar para os regionais eleitorais e estes, por sua vez, para os juízes da propaganda eleitoral. Né? Quais são os meios de combate à fake news, já que a gente está falando só de fake news, né? Aqui, assim, basicamente isso. E há constantes encontros em Brasília, em várias cidades dos quais participam Polícia Federal. Quando eu vi os dados de falsificação que acontecem, assim, mais de 200, quase por menos de um minuto, a cada minuto acontecem 200 e poucas tentativas de falsificação na internet, né? Que é uma coisa assim, assombrosa. E no âmbito regional nós temos, como eu falei, essa comissão criada pelo presidente do TRE, que vai exatamente estudar quais são os mecanismos de combate, sobretudo para retirada de conteúdo e punição daqueles que forem identificados. Né? É basicamente isso. Qual é a punição? Né? Aquela multa de 5 mil a 30 mil reais prevista na lei das eleições e verificar se houve ou não crime. A simples, não é nem necessário que você faça calúnia, injúria e difamação, que por si só já são crimes. Mas o Código Eleitoral ele também prevê que se qualquer usuário, né, aqui ele não fala especificamente da internet, mas qualquer pessoa que faça uma divulgação de uma propaganda falsa, e é interessante lembrar que isso não é novidade da internet, nem foi trazido pela internet. Quem lembra aqui das eleições de 82, salvo engano, que é aquela que Marcos Freire concorreu com Roberto Magalhães, houve uma difusão de notícia falsa ali. Envolvendo a família dele. Então foi terrível. Foi uma coisa... Né? Enfim, não é uma novidade. Acho que Dom Helder Câmara, que era arcebispo de Olinda e Recife na época, entrou, também, falou publicamente a respeito. Foi uma coisa assintosa, foi terrível. Isso. Foi terrível. A gente tem números em relação à eleição passada aqui em Pernambuco de coisas do gênero, assim, denúncias relacionadas à internet? Temos. A gente tem aqui um aplicativo que é do Tribunal Superior Eleitoral que se chama Pardal. Né? Qualquer pessoa pode baixar, tanto em plataforma Android quanto iOS, e fotografar, por exemplo, uma propaganda de rua irregular, ou mostrar um site que está, uma URL, uma página de internet com o seu endereço, que está tipo um fake news, fazendo uma propaganda ilícita. E envia para esse sistema, que aliás está sendo adaptado para captar também a URL, porque ele não tinha essa programação. E aqui em Pernambuco nós fomos o estado que em números reais de denúncias foi o maior até do que São Paulo. Passamos mais de 30 mil denúncias. Então essa comissão que ela é criada existe também com a finalidade de fazer um filtro, né, para a gente eleger quais são aquelas que são, digamos, responsáveis por um impacto maior e aí a gente centrar a nossa atuação em cima dessas que são mais relevantes. O senhor está esperando
Uma eleição de muito trabalho? Muito. Essa agora de outubro? Muito trabalho, até porque já existe, na prática, uma pré-campanha, né, atípica. Absolutamente atípica. Ulisses, esse fenômeno das notícias falsas na rede, na internet, imagino que não eliminou essas notícias falsas também que aparecem nos veículos tradicionais de comunicação, aquelas notícias que são plantadas. Estou imaginando corretamente, estou com uma falsa impressão. O tamanho que as notícias falsas têm na internet tornam essas notícias plantadas nas mídias tradicionais irrelevantes? Como é que é? Eu acho que com a proporção que determinados meios de propagação de fake news ou de notícias enviesadas ganhou, eu acho que os boatos, tanto notícia plantada quanto a fake news em si, elas têm o mesmo tamanho, porque a falta de preocupação em checar, ela chegou a tal proporção que as pessoas compartilham num nível muito acentuado. Tem páginas que são consideradas suspeitas de compartilhamento de fake news, porque os sites que elas compartilham não são sites de notícias, portais tradicionais, a mídia tradicional. São sites que não têm um histórico uma credibilidade na imprensa. E isso gera uma desconfiança, mas ao mesmo tempo não impede que as pessoas compartilhem. Então, os boatos que a gente via nas eleições anteriores, eles estão competindo agora com um aliado que não tem mais limite para a invenção dos boatos. Hoje você tem de qualquer proporção e em qualquer circunstância, dada essa situação da vereadora Marielle, que, como eu disse, era um caso onde se esperava comoção, solidariedade, e houve um embate político em torno da figura dela. Agora, você me falou que o que foi desmentido em relação a ela veio rapidamente e teve a mesma proporção. Isso. Se não fosse o caso Marielle, que gerou muita comoção, afinal de contas foi um assassinato covarde, enfim, motivações políticas, o país está num momento muito delicado. Não fosse isso, esse desmentido e essa repercussão teria a mesma proporção? Não, eu acho pouco que as provável. Agressões que ela sofreu? Pouco provável, porque existem atores políticos que vêm sofrendo difamação por meio de fake news ao longo do tempo, e a gente percebe que as pessoas internalizam aquele discurso. O deputado Jean Willis, por exemplo, ele é um alvo de constante ataque por notícia fake. Esses sites como boatos.org ou Aos Fatos costumam construir checagem de fatos que desmentem muitos boatos atribuídos a ele, como, por exemplo, que ele estaria patrocinando um filme onde a Santa Ceia seria encenada por personagens gays. E isso não é verdade, tampouco o filme é verdade, mas eles pegaram dois boatos que ocorreram em situações diferentes e juntaram um só. Então, meio que é uma metamorfose de mentiras que se agrupam para atacar um adversário político. Não tem limite. E isso acontece, já virou uma rotina do Gente, ambiente acabou. político. Boa noite. Boa noite. Obrigada mais uma obrigado. vez. Até uma próxima oportunidade. Para Eu você que agradeço. está em casa, muito obrigada pela companhia até agora, e o Opinião Pernambuco volta amanhã.